Você chega ao final de um dia longo. As reuniões, os e-mails, as decisões. Tudo o que você quer é desligar. O sofá te chama. Você pega o celular, abre uma rede social. Um vídeo curto, depois outro. O scroll é quase automático, um movimento inconsciente do polegar. Quando você percebe, 1 hora se passou. Então você liga a TV, abre um serviço de streaming. A plataforma, sabendo exatamente o que você gosta, sugere uma série. Um episódio vira 2, 2 viram 3. O botão Próximo Episódio é uma tentação irresistível. 3 horas depois, com os olhos ardendo, você finalmente se arrasta para a cama. Você descansou. Você não fez nada produtivo, não gastou energia física. No entanto, na manhã seguinte, você acorda com uma sensação de névoa, como se sua mente estivesse coberta por um véu pesado. Você não se sente recarregado. Você se sente drenado, esgotado. A pergunta que quase ninguém faz é: por que o descanso nos cansa? Por que uma atividade projetada para ser relaxante nos deixa mais exaustos do que o próprio trabalho? A resposta não está na sua força de vontade ou na sua disciplina. Está na arquitetura fundamental do seu cérebro e em como ela está sendo sistematicamente hackeada por um sistema projetado para uma única coisa: prender a sua atenção. A exaustão que você sente não é física, é neurológica. É o resultado de um vazamento crônico da sua energia mental, a moeda mais valiosa que você possui. E esse vazamento tem uma fonte clara: o vício em entretenimento passivo. Se você quer entender o que realmente controla suas escolhas, inscreva-se. Aqui o cérebro é decifrado sem ilusões. Para entender essa drenagem, precisamos falar sobre a molécula mais incompreendida do cérebro, a dopamina. Popularmente chamada de molécula do prazer, essa definição é perigosamente incompleta. A dopamina não é sobre o prazer da recompensa, mas sim sobre a antecipação da recompensa. É o motor da busca, o combustível da motivação. É o que te faz levantar da cama para tomar aquele café. O que te faz deslizar o dedo para ver o próximo vídeo. O que te faz continuar jogando para passar de fase. Pense nela como o sistema de propulsão do seu cérebro. O problema é que nosso cérebro evoluiu em um ambiente de escassez de recompensas. Nossos ancestrais precisavam de um forte impulso de dopamina para caçar, para encontrar frutas, para buscar um parceiro. Cada recompensa era difícil de obter e, por isso, profundamente gratificante. Hoje vivemos no oposto, um ambiente de hiperrecompensa. O entretenimento digital moderno é o equivalente neurológico de uma dieta baseada exclusivamente em fast food e açúcar. Ele oferece picos de dopamina baratos, rápidos e infinitos. Um feed de notícias é uma caça-níqueis que nunca para de girar. Cada notificação, cada like, cada vídeo novo é uma pequena injeção de dopamina de baixa qualidade. É uma promessa constante de que a próxima coisa será ainda mais interessante. O seu cérebro, projetado para buscar, entra em um ciclo interminável. Ele está sempre esperando, sempre antecipando, mas raramente satisfeito. O que acontece quando você submete seu cérebro a essa enxurrada constante de estímulos baratos? Acontece um fenômeno chamado downregulation dos receptores de dopamina. Imagine que seus receptores são como campainhas. Se alguém toca a campainha sem parar, o que você faz? Você a desliga ou pelo menos diminui o volume. Seu cérebro faz o mesmo. Para se proteger do bombardeio, ele reduz a sensibilidade e o número de receptores de dopamina. O resultado é devastador. O seu piso de motivação e satisfação muda. As atividades normais da vida, ler um livro, ter uma conversa profunda, caminhar na natureza, trabalhar em um projeto significativo, simplesmente não fornecem dopamina suficiente para registrar em seus receptores dessensibilizados. Elas parecem chatas, difíceis, sem graça. O mundo real, em sua velocidade analógica e com suas recompensas espaçadas, se torna cinza e desinteressante em comparação com o brilho neon do mundo digital. E aqui está a primeira fonte da sua exaustão: o custo da motivação.
Quando seu sistema de dopamina está desregulado, tudo exige mais esforço. Sair da cama exige mais esforço. Focar no trabalho exige mais esforço. Até mesmo decidir o que comer exige mais esforço. Sua energia mental não está sendo usada para criar ou resolver problemas, mas para lutar contra a inércia de um cérebro que foi condicionado a esperar a próxima recompensa fácil. Você não está cansado porque fez muito. Você está cansado porque o seu motor interno, o seu sistema de propulsão, está funcionando com combustível adulterado e com as velas sujas. Você está tentando acelerar com o freio de mão puxado. Essa exaustão não é uma falha de caráter, é uma consequência bioquímica, mas a drenagem vai além da química. Ela atinge o centro do que nos torna humanos, nossa capacidade de atenção e intenção. Pense na sua atenção como um holofote. Em um estado mental saudável e ativo, você controla esse holofote. Você decide para onde apontá-lo, para um livro, para a pessoa com quem você está conversando, para um problema complexo que precisa resolver. Essa direção consciente da atenção é a base do aprendizado, da criatividade e dos relacionamentos significativos. É um ato de poder. O entretenimento viciante inverte essa dinâmica. Ao entrar no modo de consumo passivo, o scroll infinito, o binge-watching, você não está mais no controle do holofote. O algoritmo está. Sua atenção não é mais um holofote que você aponta, mas uma rede de arrasto que é puxada pelo fundo do oceano digital, coletando o que quer que a plataforma decida te mostrar. Você não está escolhendo, você está reagindo. Seu cérebro entra em um estado de baixa atividade cortical, especialmente no córtex pré-frontal, a área responsável pelo planejamento, pela tomada de decisões e pelo controle de impulsos. Você está, literalmente, desligando a parte mais evoluída do seu cérebro. É um estado hipnótico, uma suspensão voluntária da sua agência. E essa abdicação do controle é profundamente exaustiva. Manter a atenção focada em uma tarefa exige energia, sim, mas é uma energia investida, que gera retorno em forma de progresso e satisfação. A atenção reativa, por outro lado, é um puro vazamento. É a energia de 1000 pequenas decisões que não foram tomadas por você, de 1000 contextos que seu cérebro teve que processar sem propósito, de 1000 transições abruptas entre um vídeo de dança, uma notícia trágica e um anúncio de produto. É como deixar todas as luzes de casa acesas e todas as torneiras abertas. Não há um grande gasto, mas o desperdício contínuo acaba esgotando o reservatório. O que você chama de relaxar na frente de uma tela é, na verdade, um treinamento intensivo para a passividade mental. Você está ensinando seu cérebro a não escolher, a não focar, a não criar. Você está praticando a arte de ser um espectador da sua própria consciência. E essa prática tem um custo neurológico específico que se manifesta em uma rede cerebral crucial chamada Rede de Modo Padrão, ou RMP. Pense na RMP como o zelador do seu cérebro. Quando você não está focado em uma tarefa externa, quando sua mente está divagando enquanto você toma banho, dirige em uma estrada familiar ou olha pela janela, é a RMP que se acende. Ela é responsável por organizar suas memórias, processar emoções, refletir sobre si mesmo e simular cenários futuros. É nesse estado de não fazer nada que você tem seus insights mais criativos, que você conecta os pontos de um problema, que você processa uma conversa difícil que teve mais cedo. A RMP é o sistema operacional de fundo que arruma a casa, que desfragmenta o seu disco rígido mental. O que o entretenimento passivo faz é um sequestro dessa rede. Ele ocupa o espaço que seria da RMP. Ao preencher cada microsegundo de tédio ou silêncio com um estímulo externo, você impede que o zelador faça o seu trabalho. Seu cérebro nunca tem a chance de processar o dia, de consolidar o que aprendeu, de entender o que sentiu. As emoções ficam sem processamento, as ideias ficam meio formadas, as preocupações ficam em um loop aberto. A névoa mental que você sente na manhã seguinte é, em parte, o resultado de milhares de arquivos mentais que foram abertos,
mas nunca salvos ou arquivados corretamente. É o cansaço de uma mente desorganizada, de um sistema operacional sobrecarregado que nunca tem tempo para rodar seus programas de manutenção. Você sente que descansou, mas seu cérebro passou a noite inteira em um estado de desordem caótica, como um escritório onde os papéis foram jogados para o alto e nunca mais organizados. Isso nos leva a uma verdade desconfortável. Certas faculdades mentais são como músculos. Se você não as usa, elas atrofiam. E o vício em entretenimento está causando uma atrofia em massa de nossos músculos mentais mais importantes. O primeiro músculo a enfraquecer é a tolerância ao tédio. Nós passamos a ver o tédio como um inimigo a ser aniquilado, um vazio a ser preenchido a qualquer custo. Mas o tédio não é um bug do sistema, é uma feature. É o portal para o pensamento profundo, a criatividade e a autoconsciência. É no silêncio do tédio que sua voz interior consegue falar. Ao treinar seu cérebro para esperar um estímulo a cada 3 segundos, você perde a capacidade de sentar-se com seus próprios pensamentos. O silêncio se torna insuportável, a quietude gera ansiedade. E um ser humano que não suporta a própria companhia está fundamentalmente desconectado de si mesmo. O segundo músculo que atrofia é o da concentração profunda, a capacidade de manter o foco em uma única tarefa complexa por um período prolongado é uma das habilidades mais valiosas no século XXI. É a habilidade que escreve livros, que desenvolve teorias científicas, que cria arte. O consumo de conteúdo rápido e fragmentado é o oposto direto desse treinamento. É como tentar treinar para uma maratona correndo apenas sprints de 10 metros. Seu cérebro se acostuma com a mudança constante, com o corte rápido, com a recompensa imediata. Quando confrontado com um parágrafo denso de um livro, uma linha de código complexa, ou a necessidade de escrever um relatório, ele se rebela. Ele anseia pela próxima dose de novidade, pelo próximo estímulo fácil. O esforço cognitivo do trabalho profundo se torna fisicamente doloroso. E a sua exaustão vem dessa luta interna constante, a luta entre a sua intenção de focar e o condicionamento do seu cérebro que grita por distração. A consequência mais profunda dessa atrofia, no entanto, é filosófica. A constante exposição a narrativas prontas, a opiniões pré-digeridas e a vidas perfeitamente curadas de outras pessoas começa a erodir a sua própria capacidade de construir um significado. Sua vida interior, que deveria ser um universo vasto e complexo, começa a se parecer com um feed de notícias, uma colagem de ideias, emoções e desejos que não são originalmente seus. Você consome tanto que não sobra energia para criar. Você ouve tantas vozes que não consegue mais distinguir a sua. O entretenimento, que deveria ser um tempero na refeição da vida, se torna a própria refeição. E uma refeição sem nutrientes. Ele te dá a sensação de estar conectado, informado e entretido. Mas, na realidade, ele te isola dentro de uma bolha de consumo passivo. A energia que poderia ser usada para aprender uma nova habilidade, para construir um relacionamento, para criar um projeto ou para simplesmente existir no mundo real, é desviada para a manutenção de um avatar digital e para o consumo de um fluxo infinito de conteúdo. A drenagem, portanto, não é apenas de energia mental no sentido de foco ou motivação. É uma drenagem de vitalidade. É o esvaziamento lento da sua agência, da sua capacidade de ser o autor da sua própria história. Você se torna um eco, não uma voz. Você se torna um reflexo, não uma fonte de luz. E esse processo é tão gradual, tão sedutor, que a maioria de nós nem percebe que está acontecendo. Culpamos o trabalho, o estresse, a falta de sono. Mas raramente olhamos para a tela em nossas mãos e reconhecemos ali a verdadeira fonte do nosso esgotamento existencial. O que nos é vendido como relaxamento é, na verdade, uma forma sofisticada de autoabandono. Para compreender a magnitude dessa drenagem, precisamos fazer uma distinção crucial entre 2 tipos de atividades que muitas vezes colocamos na mesma categoria de descanso: a recreação passiva e a recreação ativa. A recreação passiva é o que descrevemos até agora.
o scroll infinito, o binge watching, o consumo acrítico de conteúdo. Nessas atividades, você é um receptor. A informação e o estímulo fluem em uma direção, da tela para o seu cérebro. Seu papel é absorver. A recreação ativa, por outro lado, exige engajamento. É ler um livro desafiador, onde você precisa construir os cenários em sua mente e lutar com as ideias do autor. É jogar um jogo de tabuleiro com amigos, que exige estratégia, interação social e tomada de decisões. É aprender a tocar um instrumento, que envolve coordenação, prática deliberada e feedback auditivo. É ter uma conversa profunda, onde você precisa ouvir ativamente, formular seus próprios pensamentos e responder de forma coerente. Ambas podem parecer descanso, porque não são o seu trabalho principal, mas seus efeitos neurológicos são diametralmente opostos. A recreação ativa, embora exija esforço, é restauradora. Ela constrói novas conexões neurais, fortalece os músculos da atenção e da concentração, e muitas vezes gera um estado de fluxo, aquela sensação de imersão total em uma atividade onde o tempo parece desaparecer. O fluxo é o antídoto neurológico para a ansiedade e a apatia. Após uma sessão de recreação ativa, você não se sente drenado. Você se sente energizado, mais vivo, mais capaz. A recreação passiva, por outro lado, é extrativa. Ela não constrói nada. Ela simplesmente consome recursos mentais. Atenção, dopamina, tempo de processamento da rede de modo padrão. E não oferece nada de nutritivo em troca. É como a diferença entre comer uma refeição balanceada e comer um saco de algodão doce. Ambos enchem o estômago, mas apenas um nutre o corpo. O que estamos vivendo é uma epidemia de descanso de algodão doce. Estamos consumindo quantidades industriais de entretenimento que nos deixam mentalmente desnutridos e cronicamente fatigados. O problema é que o nosso cérebro, em sua busca incessante por eficiência, sempre tenderá a escolher o caminho de menor resistência. E a recreação passiva é o caminho de menor resistência cognitiva já inventado. Ligar a TV exige menos energia do que abrir um livro. Rolar um feed exige menos energia do que ligar para um amigo. O sistema é projetado para ser frictionless, sem atrito. Os algoritmos fazem o trabalho de escolher para você. A reprodução automática elimina a necessidade de tomar até mesmo a pequena decisão de clicar em play. Cada barreira para o consumo foi sistematicamente removida. Enquanto isso, a recreação ativa tem atrito inerente. Começar a ler um livro exige a decisão de qual livro ler e o esforço inicial para entrar na narrativa. Praticar um instrumento exige tirar o instrumento do estojo, talvez afiná-lo, e enfrentar a frustração de não tocar perfeitamente. Sair para uma caminhada exige calçar os sapatos e abrir a porta. Esse atrito inicial, por menor que seja, é muitas vezes suficiente para que nosso cérebro esgotado opte pela alternativa fácil e passiva. O que começa como uma escolha consciente, hoje estou muito cansado, só vou ver um episódio, rapidamente se torna um hábito neurológico. O cérebro cria um atalho. Cansaço, gina, tela. Esse atalho se fortalece a cada repetição, até que se torna a resposta padrão, quase instintiva, ao final de cada dia. A ironia trágica é que o próprio remédio que buscamos para o nosso cansaço é o que perpetua o ciclo de exaustão. Entramos em um loop de feedback negativo. Nos sentimos drenados, então buscamos o entretenimento passivo. O entretenimento passivo desregula nossa dopamina e sequestra nossa atenção, nos deixando ainda mais drenados no dia seguinte. E esse estado de drenagem aumentada torna a opção passiva ainda mais atraente. É um ciclo vicioso que se auto-reforça, nos afundando cada vez mais em um estado de apatia de baixa energia. Essa dinâmica expõe uma falha fundamental na maneira como pensamos sobre a força de vontade. Muitas vezes, acreditamos que a solução para o vício em entretenimento é simplesmente ter mais disciplina. Mas isso
É como tentar parar um vazamento em uma represa com um pedaço de fita adesiva. Você não está lutando contra uma falha de caráter. Você está lutando contra uma indústria de trilhões de dólares que emprega neurocientistas, psicólogos e engenheiros para projetar produtos que são irresistíveis para a arquitetura do seu cérebro. Eles entendem o seu sistema de dopamina melhor do que você. Eles sabem como explorar o viés da novidade, a aversão à perda e a necessidade de validação social. Culpar a si mesmo pela falta de força de vontade é ignorar o fato de que você está em uma batalha assimétrica. A solução não é mais força de vontade, mas um melhor design de ambiente e uma compreensão mais profunda dos seus próprios mecanismos internos. Significa criar atrito para as atividades que te drenam e remover o atrito das atividades que te restauram. Significa deixar o celular carregando em outro cômodo à noite. Significa desinstalar os aplicativos mais viciantes ou usar bloqueadores de sites. Por outro lado, significa deixar o livro que você quer ler na sua mesa de cabeceira em cima do celular. Significa deixar o violão fora do estojo à vista. Significa marcar na agenda um horário fixo para caminhar, como se fosse uma reunião inadiável. Trata-se de parar de lutar contra o seu cérebro e começar a trabalhar com ele. É usar a preguiça natural do cérebro a seu favor, tornando a escolha certa a escolha mais fácil. Essa mudança de perspectiva é libertadora. Ela te tira da posição de vítima de seus próprios impulsos e te coloca na posição de arquiteto do seu próprio ambiente mental e físico. Você não precisa ser mais forte que a tentação. Você só precisa ser mais inteligente na forma como a organiza. E ser mais inteligente começa com o reconhecimento de uma verdade inconveniente. Seu cérebro não quer ser feliz. Ele quer ter razão. Ele é uma máquina de sobrevivência, não uma máquina de bem-estar. Seu objetivo principal é prever o futuro com base no passado, para garantir sua segurança e eficiência. Quando você cria o hábito de recorrer ao entretenimento passivo sempre que se sente cansado, estressado ou entediado, seu cérebro aprende uma associação simples e poderosa: desconforto, tela, alívio temporário. Cada vez que você repete esse ciclo, você fortalece essa previsão. Seu cérebro começa a acreditar que a tela é a solução correta para o desconforto. Ele não avalia as consequências a longo prazo: a drenagem de energia, a atrofia da atenção, a névoa mental. Ele só se importa com o fato de que, no passado, essa ação levou a uma redução imediata da atenção. Portanto, quando você tenta quebrar o ciclo, não está apenas lutando contra um mau hábito. Você está lutando contra a previsão fundamental do seu cérebro sobre como o mundo funciona. Você está dizendo a ele que sua estratégia de sobrevivência está errada. E o cérebro odeia estar errado. Ele vai gerar uma resistência imensa na forma de cravings, ansiedade, e uma voz racionalizadora que diz: você merece esse descanso. Só mais um vídeo não vai fazer mal. Amanhã você começa. Essa é a dissonância cognitiva em ação. É o seu cérebro tentando te forçar a voltar para o comportamento que ele já validou como correto. A exaustão que você sente ao tentar mudar não é apenas a dificuldade de construir um novo hábito. É o custo energético de ir contra a própria máquina de previsão da sua mente. A única maneira de reescrever essa previsão é através de uma prática consciente e deliberada de substituição. Não se trata de criar um vácuo, de simplesmente parar de consumir. Trata-se de preencher o espaço com algo melhor. É aqui que a recreação ativa se torna não apenas uma boa ideia, mas uma necessidade estratégica. Quando você se sentir cansado e o piloto automático quiser pegar o celular, você precisa ter uma alternativa pronta, uma opção de recreação ativa que seja minimamente atraente e de baixo atrito. Talvez seja ouvir um podcast envolvente enquanto arruma a cozinha. Talvez seja fazer alguns minutos de alongamento. Talvez seja folhear um livro de arte ou fotografia. O objetivo inicial não é encontrar uma atividade profundamente transformadora, mas simplesmente provar ao seu cérebro
que existe outra maneira de lidar com o desconforto. Você precisa fornecer a ele novos dados. Cada vez que você escolhe uma alternativa ativa e se sente um pouco melhor, um pouco mais presente ou energizado depois, você está criando uma nova associação. Você está ensinando ao seu cérebro desconforto, caminhada, clareza mental. Ou tédio, ler um capítulo, sensação de progresso. Aos poucos, com repetição consistente, você começa a enfraquecer a antiga previsão e a fortalecer a nova. A resistência diminui. A voz da racionalização perde a força. O caminho para a recreação ativa, antes íngreme e cheio de obstáculos, começa a se aplainar. E o caminho para a passividade, antes liso e convidativo, começa a parecer menos atraente, porque agora você tem a memória corporal e emocional de como se sente depois. Você se lembra da drenagem, você se lembra da névoa, você se lembra da sensação de tempo perdido. E essa memória se torna o novo atrito, o novo obstáculo que te ajuda a fazer a escolha mais sábia. Em última análise, essa jornada de recuperação da sua energia mental é uma jornada de recuperação da sua própria agência. É a transição de um estado de consumo reativo para um estado de criação intencional. E por criação, não me refiro necessariamente a pintar uma obra-prima ou escrever um romance. Criar é qualquer ato que transforma a intenção em realidade. Cozinhar uma refeição é um ato de criação. Organizar seu espaço de trabalho é um ato de criação. Ter uma conversa onde você realmente escuta e contribui é um ato de cocriação. O entretenimento passivo nos coloca em um estado perpétuo de recepção. Nós somos a audiência. O mundo acontece para nós, em uma tela. A vida ativa, restauradora, nos coloca no papel do agente. Nós fazemos o mundo acontecer. Essa mudança de postura é a fonte final de energia. A energia humana não é como a bateria de um celular, que simplesmente se esgota com o uso e precisa ser recarregada passivamente. A energia humana é mais como um dínamo. Ela é gerada através do próprio ato de movimento e engajamento com propósito. É o paradoxo do esforço. As atividades que exigem o tipo certo de esforço, o esforço focado, intencional e alinhado com nossos valores, são as que, no final, nos preenchem de energia. A exaustão que sentimos não vem do excesso de trabalho, mas do excesso de passividade. Não vem do esforço, mas da falta de propósito. Estamos cansados não porque fazemos muito, mas porque consumimos demais e criamos de menos. A tela nos promete descanso, mas nos entrega estagnação. Ela nos promete conexão, mas nos entrega isolamento. Ela nos promete entretenimento, mas nos rouba a capacidade de nos entretermos com a tarefa mais fascinante de todas, a construção da nossa própria vida. Recuperar sua energia mental não é sobre otimizar sua produtividade ou se tornar uma máquina de eficiência. É sobre recuperar a alegria de ser a causa e não apenas o efeito. É sobre lembrar que a sua consciência não é um recipiente a ser preenchido por algoritmos, mas um holofote a ser apontado deliberadamente na direção do que é verdadeiro, bom e significativo para você. Se você quer entender o que realmente controla suas escolhas, inscreva-se. Aqui o cérebro é decifrado sem ilusões.
Essa batalha pela sua energia mental, travada nas trincheiras silenciosas do seu cérebro, tem uma consequência que se estende muito além do seu cansaço pessoal. Ela remodela a própria textura da nossa vida social e do nosso senso de realidade. As plataformas que nos viciam são mestras em vender a ilusão de conexão. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento é projetado para simular a sensação de pertencimento e validação social. Mas é uma simulação oca, uma conexão sintética. A verdadeira conexão humana é arriscada, imperfeita e exige esforço. Ela exige que estejamos presentes, que ouçamos sem já estar formulando a nossa resposta, que sejamos vulneráveis e que naveguemos os silêncios desconfortáveis e as discordâncias. É uma dança de reciprocidade que acontece em tempo real. A pseudoconexão digital é o oposto. É assíncrona, performática e baseada em métricas. Nós não apresentamos nosso eu real, mas uma versão cuidadosamente editada e curada. E passamos horas ansiosamente verificando como essa versão foi recebida. Esse ato de gerenciar uma identidade digital, de performar para uma audiência invisível, é um segundo emprego não remunerado e é profundamente exaustivo. Ele nos drena, porque nos força a viver em um estado de autoconsciência constante, avaliando cada post, cada foto, cada palavra, não pelo seu valor intrínseco, mas pelo seu potencial de engajamento. Essa não é a energia restauradora da comunidade, é a energia nervosa e desgastante do palco. Esse fenômeno cria uma fragmentação social perigosa. O algoritmo, em sua busca incansável por prender a sua atenção, aprende a te dar exatamente o que você quer ouvir, o que confirma suas crenças e valida suas emoções. Ele te envolve em uma bolha de realidade sob medida, um feed que é, por definição, um espelho dos seus próprios vieses. Enquanto isso, a pessoa ao seu lado está sendo envolvida em uma bolha completamente diferente. O resultado é a erosão de um terreno comum, de uma realidade compartilhada. Perdemos a capacidade de conversar, de debater, de encontrar um meio-termo, porque não estamos mais partindo dos mesmos fatos ou da mesma cultura. A energia que poderíamos usar para construir pontes e entender perspectivas diferentes é gasta defendendo os muros da nossa bolha algorítmica. O cansaço que sentimos é também o cansaço de viver em um mundo polarizado, onde cada interação parece carregada de um potencial de conflito. Um mundo onde a empatia se torna um recurso escasso porque estamos fora de treino. Desaprendemos a lidar com a complexidade e a nuance do outro, porque a tela nos treinou a preferir a simplicidade de um inimigo claro e de uma tribo que pensa exatamente como nós. A drenagem individual se torna uma drenagem coletiva, esgotando o capital social de que dependemos para resolver problemas complexos como comunidade. Talvez a consequência mais sutil e devastadora seja a forma como essa cultura de consumo passivo nos ensina a tratar nossa própria vida como um produto a ser consumido. Nós começamos a viver de forma performática, não para os outros, mas para nós mesmos. A experiência em si, a caminhada na montanha, o jantar com amigos, o pôr do sol, se torna secundária ao seu registro. A pergunta em nossa mente muda de como estou me sentindo neste momento, para como isso vai parecer em uma foto. A necessidade de capturar e postar o momento nos arranca do próprio momento. Nós nos tornamos curadores da nossa própria vida, em vez de vivê-la. E esse processo de auto-objetificação é a forma final de autoabandono. Ele cria uma distância entre o eu que vive e o eu que observa e narra. É uma dissociação sutil que nos impede de nos sentirmos plenamente vivos. A energia não é gasta na experiência, mas na produção da narrativa da experiência. E no final do dia, ficamos com um feed bonito e uma sensação de vazio. A sensação de que assistimos nossa vida passar em vez de habitá-la. A drenagem existencial vem dessa desconexão fundamental, de perceber que passamos mais tempo otimizando a memória de um evento do que aproveitando o evento em si. O caminho para fora desse labirinto, a verdadeira forma de recarregar a sua energia mental e vital, não é apenas substituir a recreação passiva pela ativa, é praticar o ato radical e quase esquecido da presença. Presença
É a capacidade de habitar plenamente o momento presente, sem o filtro da tela, sem a necessidade de registrar ou transmitir. É ancorar sua consciência na realidade sensorial imediata. A sensação do ar nos seus pulmões, o sabor do café na sua língua, o som da voz de um amigo, a complexidade de uma frase em um livro. Cada momento de presença é um ato de rebelião contra a economia da atenção. É você dizendo ao sistema: minha consciência não está à venda, este momento é meu. A presença é o antídoto direto para a drenagem, porque ela interrompe o vazamento. Ela fecha as 1000 abas mentais que estão abertas. Ela desliga a voz do narrador interno e te coloca de volta no assento do motorista da sua própria experiência. E ao contrário do entretenimento passivo, a presença não consome energia. Ela a consolida. Ela foca sua energia mental em vez de dispersá-la. Começar é simples. É escolher uma atividade por dia, talvez o seu café da manhã, e se dedicar a ela com todos os seus sentidos, sem nenhuma outra distração. É um treinamento, um músculo a ser reconstruído. A luta não é para se livrar da tecnologia, mas para colocá-la em seu devido lugar, como uma ferramenta a seu serviço e não como o mestre da sua atenção. A batalha final não é contra um algoritmo, mas pela soberania sobre a sua própria mente. É a escolha, a ser feita a cada momento, entre ser um espectador passivo no feed da vida ou o protagonista engajado da sua própria, única e insubstituível realidade. Se você quer entender o que realmente controla suas escolhas, inscreva-se. Aqui, o cérebro é decifrado sem ilusões.